União Brasil só espera o timing perfeito para abandonar a base de Lula. Os caras nem escondem mais. Tá tudo, assim, tá claro, como a luz do dia. A boa relação dos ministros indicados pela União Brasil com seus pares na esplanada e com o próprio Lula seria um dos motivos para esse cuidado. Líderes do partido querem evitar que o movimento imponha rusgas entre os auxiliares e o atual chefe, né? Porque eles sabem lá na frente, né? Quem sabe talvez precisem, né? Voltar a serem amigos do Lula. Então, vamos tentar não criar nenhuma grande rusga. Além disso, não quer expor o Alcolumbre, que hoje talvez seja o principal fiador do governo dentro da União. O objetivo é conduzir o assunto de uma forma que o chefe do Legislativo seja preservado, assim como as relações que ele construiu com o Planalto. Aí, junto tudo isso, materializado no Estadão, e aí esse texto não pode ser lido sozinho, tem que ser lido com o texto que vem a seguir, também do Estadão, aí você entende toda a movimentação. Já deu pro Lula. Já deu. A galera só não faz o impeachment hoje porque não faz bem pros planos que estão sendo aí gestados. Falta liderança e sobra oportunismo. A Câmara mostrou ao Lula o tamanho da base com a qual ele pode contar. E a sociedade quem determina, de fato, os rumos da política nacional. Pelo humilhante placar de 346 votos a 27, a Casa aprovou o regime de urgência para o projeto de decreto legislativo que altera as alíquotas do imposto sobre operações financeiras determinadas pelo governo. Seja qual for o resultado final desse movimento político, uma coisa é certa. Lula da Silva perdeu uma parte substancial de sua capacidade para liderar o país como chefe de Estado. Lula não está mais apto a ser chefe de governo. Não tá mais. Estadão de oposição já tem tempo, né? O Brasil claramente entrou em mais um período de estagnação, evidenciada por esse nítido descompasso entre executivo e legislativo. É possível antever que, de agora até as eleições de 26, pouco ou nada de relevante para o país sairá do Planalto ou avançará no Congresso, pois ambos os poderes, cada um do seu jeito, têm emitido sinais diários de que estão ocupados com tudo menos com o melhor interesse público. Ou seja, Lula não liga para o Brasil. Lula não liga para o Brasil. A responsabilidade por essa paralisia é, em primeiro lugar, do Lula. No passado, Lula já demonstrou habilidade para construir coalizões e liderar o processo político, mas agora ele se mostra incapaz de organizar minimamente sua base no Congresso e de articular uma agenda que mobilize o país em torno de objetivos comuns. Lula não está mais apto a ser presidente. A bem da verdade, o petista já não tinha um prédio de governo digno do nome quando candidato em 22. Tendo sido eleito, convém recordar, não por ter uma suposta agenda programática, mas porque a maioria dos eleitores não quis correr o risco de mais 4 anos de Bolsonaro. Então relembra, ó. E agora, em 26, Bolsonaro está inelegível. Olha só, né? Então Lula é descartável. Porque Bolsonaro não está elegível. Olha, rapaz, que coincidência, né, Lula? Foi usado como massa de manobra que é. O PT não apita. Quem realmente apita nesse país não é o PT. O PT é o partido de ocasião do sistema. E o sistema vai expelir o PT. Já fez isso uma vez lá atrás. E vai fazer de novo. Enquanto Lula se debate para conter crises sucessivas e aumentar a popularidade na base do marketing eleitoreiro, temas fundamentais seguem relegados em segundo plano, como reforma administrativa, regulamentação da reforma tributária, questões centrais como regulação das big techs, adaptação do Brasil à nova realidade da inteligência artificial, marcos legais para a nova realidade do trabalho, enfrentamento do crime organizado, tudo isso patina. O resultado concreto é este vácuo de liderança que abre espaço para a consolidação de um modelo político dominado por interesses fisiológicos. Não há saída para a crise política institucional sem liderança. Não tem liderança porque o Lula não lidera nada. E, por ora, o que se vê em Brasília é a perigosa combinação entre o vazio de comando do executivo e o avanço desmedido de um legislativo que age com os olhos fixados no curto prazo e nas suas próprias conveniências. Ninguém aguenta mais o Lula. Foi rifado pela imprensa também. A boa vontade da imprensa já passa longe do nosso dia a dia. E aí, como eu falei, você não pode ler aquilo sem ler o texto seguinte, porque o Estadão solta 3 editoriais. Da mesma forma que o Estadão já rompeu com Lula, já está trabalhando pro próximo, o Estadão tem que seguir a sua tônica para se certificar que o bolsonarismo não vai ter espaço em 2026. O golpismo corre nas veias. Vê só. O Estadão vai falar, a gente até fala sobre isso aqui mais tarde, né? Na entrevista do Flávio Bolsonaro, de São Paulo. E aí, segundo o Estadão, vai olhando as palavras que são utilizadas. Essa entrevista do Flávio escancarou com brutal naturalidade aquilo que sempre esteve na raiz do bolsonarismo, o desprezo contumaz pelo Estado democrático e a disposição para atacar as instituições republicanas até por meios violentos quando necessário. Eu quero saber qual foi a entrevista que o Estadão assistiu para chegar nessa conclusão. Quero saber qual foi a entrevista que o Estadão assistiu. Mas vamos lá. O 01 usou a entrevista para transmitir recados aos que pretendem receber o apoio político do pai na eleição de 26. Segundo o senador Fluminense, o compromisso com a concessão de um indulto a Bolsonaro, indicação que a família assume que não há defesa jurídica capaz de levar o chefe de acusação à prisão. Por que será, né? Será que porque não estamos diante da justiça, né? Então, assim, com tudo que está acontecendo, você vê esse caso do Cid agora recente, assim, nada muda. Não tem uma vírgula sendo questionada por parte da imprensa. Não existe nenhuma vontade de se fazer justiça por parte da imprensa. Apenas destruir
quem ameaça o sistema. A chantagem explícita, condicionar o apoio político de Bolsonaro à concessão de um indulto juridicamente descabido e é um compromisso de confronto violento com o Supremo. Onde é que isso foi pedido? Confronto violento. Olha os termos que são utilizados. É uma tentativa clara de criminalização de pessoas. No caso do bolsonarismo. Não é só mais um atentado à ordem institucional sustentada entre outros pilares pela separação de poderes. É uma declaração de guerra à própria democracia brasileira. Gente, não tem como isso daqui ter algum laço de realidade. A disfarçatez que o senhor Flávio Bolsonaro disse o que disse mostra que o senador não traiu a genética. O golpismo corre nas veias da família. São declarações de evidente desdém pelos limites institucionais estabelecidos pelo regime democrático. Quando eu falo assim, o golpismo corre nas veias da família, se a direita brasileira, ela realmente entendesse o que foi 1964, se a galera desse um passo para trás, botasse a mão na consciência, abrisse a possibilidade, que não foi para livrar o Brasil do comunismo, foi outra coisa, tudo seria tão mais fácil. Porque na hora que falasse que o golpismo corre na veia, era pegar assim, eu sendo Flávio Bolsonaro, eu pegava isso daqui, eu imprimia 2 matérias, estão lá no Atlas. Eu imprimia a matéria do Globo, do Júlio de Mesquita Filho, da bomba atômica, para usar contra brasileiros, e imprimia a própria matéria do Estadão do Júlio de Mesquita Filho, confessando o que ele fez desde 20 de janeiro de 1962. Eu pegava as duas, imprimia, tamanho grande, segurava assim na minha mão e falava, ó, golpista são vocês. Quem tem que responder por golpe são vocês, sabe? E vocês, que pelo que me conta, não receberam nenhum tipo de indulto. Estou protocolando aqui agora uma moção de repúdio a tudo que vocês fizeram. E ainda trazia se depender com ele lá de trás. Porque não existiu na história deste país alguém mais golpista que Júlio de Mesquita Filho, que aprendeu o golpismo com o pai dele, já na fundação do Estadão, para dar o golpe de implementar a República Velha. Então, assim, o desconhecimento histórico, muitas vezes, sabe, não ajuda. Não ajuda, assim, você expõe. Você joga na cara. Ou até cava uma entrevista aí ao longo do dia. Não é difícil cavar uma entrevista na imprensa, na boa, não é difícil. Você vai lá, ao vivaço na entrevista, você dá na cara do Estadão. Dá na cara. Esse tipo de coisa não pode deixar falando sozinho. Não pode deixar falando sozinho, criminalizando todo mundo. Você, alguma vez tem que partir também pro combate. Combate da narrativa. Sabe? Ficar bancando aí o Defensor da Democracia, o jornal do golpe de Estado. Pô. Não, eu não aceito, não. Eu ainda vou ver um dia alguém dando enquadro no Estadão. Botar lá pro Marcelo Godoy, que é o flanelinha lá do Estadão, que passa pano aí pro Gil Mesquita, trabalhar pra tentar falar que não é bem assim. Não chega a ser uma novidade, pois sempre que as leis e instituições contrariam os interesses do clã Bolsonaro, as saídas, digamos assim, cogitadas passaram necessariamente por intimidações, ameaças e movimento de ruptura. Quando, gente? O Estadão não consegue dar um único exemplo. Um único exemplo de ruptura. Não tem nada. Qual foi para pegar um avião e ir pra Miami? No final do governo? Ruptura, né? Rompeu mesmo, fui de avião. A rigor, a entrevista de Flávio Bolsonaro dá sequência a uma longa trajetória de desrespeito do bolsonarismo à ordem democrática. Ainda assim, é inaceitável que o Senado da República, em pleno exercício do mandato, articule um discurso de enfrentamento violento às instituições. Onde está a violência? Eu quero entender que violência é essa. Particularmente o Supremo, como foi o senhor Flávio. A sociedade brasileira não pode normalizar o golpismo escancarado em português cristalino, nem muito menos ceder à chantagem que coloca os interesses mesquinhos de sua família acima da estabilidade social e política do país. Esse final aqui até parece escrito pelo Partido Novo, né? E os seus militantes de rede social que dizem que Bolsonaro só pensa na família dele. Então, assim, esse é o cenário. É muito claro. Lula é carta fora do baralho. Carta fora. Mas tem que garantir que nem Bolsonaro, nem ninguém dele, mesmo assim, com que vai bater de frente com tudo isso, chega ao poder. Por isso que precisamos da direita permitida.